Assembleia Legislativa do Espírito Santo votou ontem, quarta-feira, dia 6, pela revogação da prisão do deputado estadual Capitão Assunção, do PL. O parlamentar foi preso pela PF no dia 28 de fevereiro por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Silvio, animador. Pois é, né? Eu até sugeri que o Lira fosse fazer um estágio com os nobres deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, né? Que é surpreendente, né? Eu nem sabia que o Espírito Santo tinha uma Assembleia Legislativa, né? Quanto mais que ela fosse tão boa assim, né? Tá vendo só? Né? Tá vendo? Porque eu, sei lá, eu fui para Vitória, é um lugar que eu gostei muito, assim, achei uma cidade sensacional, embora achei um pouco perigosa, né? Assim, pelo que me falaram, né? Me contaram da cidade quando estive lá, né? Mas achei um lugar lindo, mas eu, né, não imaginava que além de uma cidade muito bonita, teria pessoas tão boas, né, e tão bravas e corajosas quanto os deputados, né, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que estão de parabéns. Agora, veja só que país que nós vivemos, né? Que situação nós vivemos. Ana Flávia Barreto, veja só. Que ponto chegamos? Né? Olha o que o STF faz com a gente. Veja, cidadão brasileiro, o que o STF faz com nós. Ele nos obriga a elogiar políticos. A elogiar deputados estaduais. Hã? Onde já se viu um negócio desse? Não dá para viver assim. Hã? Ninguém suporta no Brasil viver assim. Hã? É uma coisa que acaba com a gente. O cidadão brasileiro de bem não pode, né, ser tratado dessa maneira. Sair de casa, ler uma notícia no celular enquanto está no ônibus e falar: até que esses políticos estão certos. Não pode acontecer um negócio desse. Tá? A gente ser obrigado a ficar elogiando político quando eles fazem uma coisa certa. Tá? Mas esse é o mundo do STF. Né? O Brasil governado pelo STF é assim. Né? A gente olha essas coisas e fala: até que esses caras estão falando um negócio de direito. Eu, pelo menos, não estou acostumado com isso. Eu não estou preparado, gente, para esse tipo de situação. Né? Agora, veja. Né? O que pode acontecer daí? Agora, falando sério. Né? O que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é o Alexandre de Moraes olhar para a votação da Assembleia. Né? Eu não vi as notícias hoje de manhã, então não sei se a Polícia Federal, né, já vestiram a roupa de capitão do mato e foram lá na Assembleia prender todo mundo, fazer busca e apreensão, etc., né, nos deputados que ousaram, né, contestar uma ordem do grande Alexandre Glande. Né? Mas o que pode acontecer é o seguinte, né, muita probabilidade, o Alexandre de Moraes olhar para isso e falar assim: caguei. E inventarem uma desculpa qualquer lá no STF, dizendo que, bom, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não tem autoridade sobre o caso para determinar uma coisa dessa, etc, etc, né, e o sujeito continuar preso. Que é o que eu imagino que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, né, é mais uma instituição que está se levantando contra os arbítrios e desmandos do Alexandre de Moraes. O que eu acho muito bom, mesmo que não dê em nada, né, pelo menos acaba com esse clima de consenso de que o sujeito é a muralha da democracia, como a Veja vergonhosamente colocou na capa de uma das suas edições, acho que no ano passado, ou final de 2022, né, quando estava lá tentando puxar o saco do poder, né, num dos episódios mais tristes da história triste do jornalismo brasileiro. Né? Então, é o que eu acredito que vai acontecer. Mas, mesmo assim, o exemplo está dado. Né? Agora, a PGR, imagino que deve ser a próxima notícia, isso, também peitou, né, uma decisão escrota do Alexandre de Moraes. Né? E os deputados aqui da Assembleia Legislativa do Espírito Santo estão de parabéns. O Lira deveria aprender com eles. Né, Lira? Você podia fazer um estágio lá com eles, né, e entender mais ou menos assim, qual é a missão maior, né, de um Congresso. Né? Qual é a missão maior de uma casa legislativa? Né?
Porque uma coisa, né, é o quase esquecido Estado do Espírito Santo fazer isso. Veja, nada contra o Espírito Santo, eu estou falando aqui, mas eu sei que tem bastante gente do Espírito Santo que nos acompanha. Mas acontece o seguinte, gente, o Espírito Santo é uma espécie de Tocantins do lado oposto. Né? Do lado de lá tem o Tocantins, que ninguém sabe o que é, e aqui tem o Espírito Santo, que ninguém sabe o que é. Né? Quando eu era criança, eu achava que o Espírito Santo era uma espécie de, né, praia de Minas Gerais, assim, um bairro do Rio de Janeiro, uma coisa desse tipo. Brincando, gente, eu adoro o Espírito Santo. Mas essa é a verdade, é um estado que politicamente não tem muita expressão. Né? E eles conseguem fazer um negócio desse. Né? E o Congresso Nacional, que tem um peso muito maior, obviamente, do que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, não consegue. Então não é só o Lira que tem que fazer estágio lá, não. Né? Todos os deputados podiam, né, ir para o Espírito Santo aprender como é que faz. Porque se o Congresso Nacional faz isso, né, o Alexandre pode até ignorar. Mas o custo de ignorar algo desse tamanho é maior. Né? O desgaste é maior. Né? Mas é bom. Né? Agora o Barroso também começou a desgastar o Alexandre de Moraes, a PGR, a Assembleia, né, do Espírito Santo. É bom que outras instituições comecem a falar. Né? E pôr finalmente alguma oposição a ele. Né? Quem sabe, talvez, Ana, a imprensa, né? A imprensa chapa branca, tipo Globo e Folha, comecem a falar também. Né? Infelizmente, teve uma notícia recente da Jovem Pan, né? Que agora tá com uma diretora que, assim, vai estender tapete pro Lula também. Então, esperar da imprensa talvez seja demais. Gente, mas... Se você pega, aliás, o ganho, né, desse pessoal, os lucros, a verba destinada, então não é... Mas assim, cara, quem acompanha a história do Tutinha sabe o que era para esperar da Jovem Pan. Né? Era isso aí. Né? Olha, eu não duvido que o Lula comece a fazer lives de quinta-feira no Pingo nos Is. Entendeu? Que vai chamar Pinga nos Is. Né? Boa, você é bom com esses nomes, Silvio. Não, a Jovem Pan é só mais uma empresa de mídia, como todas as outras, né, que dependem de favores públicos. A advogada Elaine Keller parece que vai... Né, depende de favores públicos para existir. Então, o que eles colocaram lá? Alguém, uma lobista, para ficar puxando o saco do poder. Né? Só isso. Né? Assim, quem ainda tem alguma esperança na Jovem Pan, quem ficou iludido naquela época lá, que eles colocaram um monte de comentarista liberal, né, para ficar cuspindo suas indignações. Né? Infelizmente, gente. Assim, lógico, teve até um papel ali importante, né, em tornar o caldo, mas assim, foi só os donos do Brasil falaram assim: agora deu, né? Pronto, agora deu, vamos acabar? Né? Já brincaram, agora acabou? E aí todo mundo foi embora e não se fala mais no assunto. Né? Isso aí é Jovem Pan. É só mais um. Né? É como o velho da van. Cadê o velho da van? Por onde anda o velho da van? Né? Certamente não está mais usando um terno verde. Olha, eu vou falar, amarelo. O velho da van, tudo que ele sempre quis do governo Bolsonaro, inclusive teve reuniões com o governo Bolsonaro lá em 2020, nós noticiamos aqui neste Brasil Sem Medo, né? Tudo que ele queria é que a Shein e a AliExpress fossem taxados. Desde o começo era o sonho dele, né? Porque ele vive de vender cacareco da China. Né? Ele compra barato e vende caro. Né? E aí, bom, obviamente a AliExpress e a Shein eram os maiores concorrentes dele no Brasil. Né? E ele foi lá, fez reunião junto com outros empresários, se não me engano, dono da Renner, outros empresários do varejo aí brasileiro. Né? Foram lá pedir para o Paulo Guedes para acabar com esse negócio. Então, o Paulo Guedes não lhe deu atenção. Agora, o Haddad resolveu atender os desejos, né, mais íntimos do velho da van. Olha só. Né? E aí o velho da van sumiu. Né? Eu, pelo menos, não ouço mais falar, né, do velho da van. E olha que eu vou para Santa Catarina todo mês. Né? Desapareceu. Não vejo mais ele vestido de leprechaun por aí. Né? Falando as bobagens dele, se o patriotismo dele não sei para onde foi. Né? Então é isso, gente. Olha que esses empresários... Né? Como eles dependem muito do poder de quem está no governo, né, eles são esse vexame. Bom,